Dando continuidade, tive um probleminha aqui, alguém me chamou, eu tive que parar, então ficou no finalzinho do vídeo um pouco meio sem entendimento. Mas enfim, a gente vai continuar na página 47, a gente fala correntes migratórias. Eu quero que vocês sublinhem as seguintes partes, onde fala assim, ó. Migração corresponde ao deslocamento populacional de um indivíduo ou grupo, seja de entrada, seja de saída de um território. Ok? Marca até ali. O que eu quero que vocês entendam? Imigração e emigração. Imigração e emigração. O primeiro termo, imigração, corresponde à entrada de um indivíduo em um determinado local, de uma pessoa, entrar em outro lugar. E quando eu saio, então, do meu país, eu sou um emigrante. Quando eu entro em outro país, eu sou um imigrante, ok? Então eu saio do Brasil para o Paraguai, eu sou um imigrante. Quando eu estou chegando lá, eu sou um imigrante, mas o ato de eu sair do meu país, eu sou um emigrante. Eu estou migrando para um lugar, eu estou saindo daqui. Só que isso não é novo no nosso mundo. Isso aqui já é do tempo dos primórdios, tá? Olha aqui, ó. Esse ato acompanha o desenvolvimento da humanidade bem antes do surgimento das primeiras grandes civilizações. Lá no tempo do homem das cavernas, ele sempre estava migrando, ele sempre estava saindo, né? As ondas migratórias que foram as seguintes: saiu da África, foi para a Europa, depois foi para a Ásia, depois as teorias que chegaram na América através do Estreito de Bering, e aí chegou na América do Norte, América Central e depois no Brasil. Então aponta-se, estima-se que isso foi há 15, 20, outros trazem 18 mil anos atrás, enfim. Essa é uma rotina do ser humano já há muito tempo, de buscar melhores condições de vida, de buscar melhores oportunidades. Naquela época, em relação, era buscar alimento. Agora a gente busca o quê? Alimento, mas de certa forma gerado por um emprego, ok? E nesse caso que a gente está visualizando aqui no mapa, numa fotinha aqui, é uma cerca totalmente blindada aí praticamente, para que ninguém, nem tatu de chuteira passa aqui embaixo, tá? Então assim, muitos países não aceitam essas pessoas entrarem em seus respectivos lares. Eles olham com ele como inimigo, ok? Então, muitos dos países, contudo, têm adotado medidas severas para conter o avanço desses imigrantes ou dessas migrações, né? E isso vai gerar uma certa contextualização no mundo, causando desconforto internacional, porém, eles são amparados por uma lei que é o princípio da soberania. Nosso país nós mandamos e nós deixamos quem nós queremos entrar, tá? Princípio de soberania. Olha os americanos aí, eles são muito soberanos, eles não querem ninguém. Aliás, eles controlam tudo quem entra no seu país, ou pelo menos tentam controlar, né? De maneira que eles não consigam 100%. A gente sabe que sempre tem um ou outro estrangeiro que consegue entrar no país através da fronteira, que é lá na parte do deserto, enfim. Não tem sentido nós tocar nesse assunto agora. Bom, fluxo migratório internacional 2010-2015. Então aqui eles pegaram um mapa, né, e colocaram aqui os continentes, né, colocaram os continentes e colocaram uma seta apontando a principal intenção entre regiões e na própria região. Na própria região, o fluxo está, quanto maior foi a setinha, mais pessoas estão mudando de lugares, ok? A pergunta é bem simples. O mapa da página anterior foi elaborado com uma projeção cartográfica azimutal, que ela é plana, ela é polar, centralizada pelo Polo Norte. A escolha dessa projeção está em muitos casos relacionada com com a informação de que se pretende apresentar. Por que essa escolha dessa projeção foi mais adequada para apresentar o fluxo migratório? Ora, por quê? Porque a projeção permite centralizar a Europa, né? E que facilita a visão de que o continente é atualmente um dos principais centros de atração dos imigrantes do mundo. É o principal, mas não é o maior. A gente vai ver que a Ásia é um fluxo muito maior, tá? Número 2. Compare o mapa anterior com o mapa das migrações dos séculos 19 e 20, disponível lá na página 2 do seu material de apoio. Então você vai pegar o material de apoio e vai comparar. O aluno deve perceber que a Europa era um grande centro de repulsão dos imigrantes. Por que repulsão? Por causa das grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, crises, entre outros problemas,
nacionalismo lá de Hitler, do fascismo na Itália, então isso perseguia as pessoas. Eles resolveram fugir. Então a América foi um grande lugar que veio muito imigrante. Um exemplo é as nossas formações, bastante de italiano e bastante de alemão. Enfim, muito bem. Na década de 1910, ali por ali, muito japonês veio para o Brasil para trabalhar nos cafezais, né? Enfim, as pessoas buscavam melhores condições e oferta de trabalho. Então aqui tem, a Ásia tem sido o maior continente que abriga um número de imigrantes, tem 80 milhões. Por quê? Porque a origem dessas pessoas foi pesquisada e eles não são de origem chinesa, eles têm origem no mundo inteiro. Então aqui tem um gráfico, número de migrantes internacionais por região, destino em milhões. Ásia, Europa, América do Norte, África, América Latina. O verde 2017 e o azul em 2000. Então na Ásia, em 2017, olha o tanto que aumentou isso, 49 foi para 79, nenhum teve retrocesso. Todos eles aumentaram o fluxo de pessoas buscando novas condições de vida. Porém, o centro mundial atual está sendo marcado por forte onda de deslocamento de pessoas que têm deixado o seu país, não de forma espontânea, mas por consequência disso aqui, guerra civil. Aquilo que nós tínhamos comentado sobre a Síria, um exemplo. E é o caso de muitas pessoas que partem então da África, do norte da África, que é ali na parte da Tunísia, parte da Argélia, parte do Egito, tá? E outra parte que vem do Oriente Médio, por consequência do Estado Islâmico, tá? Sendo assim, os países signatários de concessões e acordos internacionais relacionados à questão dos refugiados devem autorizar seu acesso e assegurar condições para garantir sua segurança e dignidade. Países que mais abrigam migrantes internacionais: Estados Unidos, 49,8 milhões. Arábia Saudita, Alemanha, Rússia, não temos o Brasil nesse ranking aqui. Muito bem, então muita gente procura os Estados Unidos, por quê? Porque é sempre uma visão de capitalismo, dinheiro, melhores condições de vida e tudo mais, enfim, é uma opção. Saiba mais o que são refugiados, então dá uma leiturinha aí mais aprofundada, não vamos se ater a essa parte, eu quero que vocês mais pesquisem isso aí. Fome, um dos motivos do deslocamento. Tá? A população, anteriormente discutimos que as causas que levam as pessoas a se deslocarem de um local para o outro, tanto a fome quanto as guerras, são fatores responsáveis pela expulsão de milhões de pessoas de seus lares. Então marca essa partezinha aqui. Anteriormente, até o ponto de origem, ok? De acordo com a ONU, a alimentação é um direito de todos os seres humanos. Sim, verdade. No entanto, na realidade, isso não está acontecendo muito, né? Assim, seria igualmente correto pensar que a situação da fome assegura o direito dos indivíduos de ser considerados refugiados e, consequentemente, procurar o asilo em outros países. Muito bem. A FAO, órgão vinculado à ONU para Alimentação e Agricultura, define a situação da fome como uma condição de incapacidade de obtenção de comida suficiente para uma vida saudável por períodos superiores a 1 ano. Então, 1 ano contabilizando, se você não consegue trabalhar, formar capital para poder ter um certo recurso financeiro, você vai ter dificuldades, então você é considerado uma pessoa que passa fome, tá? Outro termo como subnutrição, desnutrição, estão relacionados à desnutrição, diz respeito à proliferação de doenças. Aí você entra num problema de não planejamento, que é a assistência básica, que no caso é o saneamento básico, a água tratada, esgoto, enfim, doenças que são causadas por isso. A fome não é um problema pontual específico de alguns países, mas um problema global. Lógico, né, gente? No mundo inteiro passa fome. Tem pessoas na América Central, na América do Sul, que têm necessidades de fome. No próprio Brasil, se a gente pegar e for lá na região do Nordeste, se a gente for para a região, até na nossa região aqui, você vai ter as pessoas que vivem na rua, que passam necessidades, têm dificuldades, enfim. A fome não é um problema, então, pontual. Então, você vai pegar, observe o mapa sobre a fome no mundo disponível lá no material de apoio de vocês. Então, vão lá e dão uma observadinha lá. Podemos ainda diferenciar 2 tipos de fome, a aguda e a crônica.
A fome aguda ocorre em situações específicas, muitas vezes associadas à falta de alimentação gerada por questões climáticas, pontuais, por desnutrição e destruição de lavouras e cultivo, guerras, entre outros fatores, cujas soluções podem ser obtidas em um curto período do tempo. Fome crônica é causada pela situação maiores, cuja solução não é momentânea, é que impede a população de seu princípio, com seus próprios meios, sair daquela situação. Então, vamos colocar um exemplo. A questão do Haiti, quando aconteceu o terremoto lá em 2005, se não me falha a memória, aconteceu uma perca total de infraestrutura, até a capital foi mais afetada, né? Então essas pessoas passaram dificuldades. Então podem ter passado fome até que essa estrutura volte a ser consolidada, vai ter dificuldades. Ok? Então aqui tem algumas imagens que foram colocadas para simbolizar a fome, né? Conjunto de estátuas localizado na cidade de Dublin, na Irlanda, representando o grande período de fome que atingiu o país em 1845 e 1849, ok? Essa fome deixou marcado, então eles fizeram essas estátuas para lembrar, para nunca mais esquecer isso tudo.